Imagine um livro. Um livro muito antigo. Ele conta histórias que não estão na Bíblia que conhecemos. Este é o livro de Enoque. Ele nos leva a um mundo de anjos e gigantes. Um mundo de segredos cósmicos. Enoque foi um homem especial. Ele era o bisavô de Noé, o construtor da arca. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Depois, ele desapareceu. Deus o levou. O livro de Enoque afirma ser o relato desse homem. Ele conta o que viu. Ele descreve suas viagens pelos céus. É uma janela para um passado distante e místico. Este livro não é um texto simples. Ele é uma coleção de escritos. São 5 partes principais. Cada parte aborda temas diferentes e profundos. A primeira parte fala sobre anjos que desceram à terra. Eles ensinaram segredos proibidos aos humanos. Eles também tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos eram gigantes terríveis. O livro descreve o caos que isso causou. Ele prepara o cenário para o grande dilúvio. É uma história de transgressão e julgamento. Uma história de conhecimento perigoso e suas consequências devastadoras. Muitas pessoas se perguntam sobre este livro. Por que ele é tão misterioso? Por que não o encontramos na maioria das Bíblias? As respostas são complexas. Elas envolvem história, teologia e decisões de líderes religiosos há muito tempo. O livro de Enoque foi muito popular. Os primeiros cristãos o liam. Até mesmo alguns autores do Novo Testamento parecem conhecê-lo. Mas, com o tempo, ele foi deixado de lado. Foi considerado controverso. Suas histórias eram talvez fantásticas demais. E assim, ele se tornou um texto perdido por séculos. Hoje, o interesse pelo livro de Enoque ressurgiu. As pessoas estão curiosas. Elas querem saber mais sobre esses mistérios antigos. O que mais a Bíblia não nos contou? O livro oferece uma perspectiva diferente. Ele expande as narrativas que já conhecemos. Ele nos dá detalhes sobre o mundo antes do dilúvio. Ele fala sobre a natureza do mal e a justiça divina. Para quem busca entender as raízes da fé e os textos antigos, o livro de Enoque é uma leitura fascinante. Ele nos convida a explorar os limites do céu e da terra. A pergunta sobre quem escreveu o livro de Enoque é um grande mistério. A tradição diz que foi o próprio Enoque, aquele homem justo que viveu antes do dilúvio. Ele teria escrito suas visões e jornadas. Ele teria registrado os segredos que Deus lhe mostrou. Essa é a visão que o próprio livro apresenta. Ele se posiciona como um testemunho direto, um relato em primeira pessoa de eventos celestiais. No entanto, os estudiosos modernos têm uma visão diferente. Eles analisam a linguagem e o contexto histórico. Eles buscam pistas dentro do texto para descobrir sua verdadeira origem. Os especialistas acreditam que o livro não foi escrito por uma única pessoa. Ele é uma compilação de vários textos. Esses textos foram escritos por diferentes autores. E foram escritos em épocas diferentes. A datação mais aceita coloca a escrita do livro entre 300 a.C. e 100 a.C. Isso é muito depois da época em que Enoque teria vivido. Os autores eram provavelmente sábios judeus. Eles viviam em um período de grande agitação política e religiosa. Eles usaram o nome de Enoque para dar autoridade aos seus escritos. Era uma prática comum na época chamada de pseudoepigrafia. O livro foi originalmente escrito em aramaico. Essa era uma língua comum na Judéia naquela época. Mais tarde, foi traduzido para o grego, e do grego, para outras línguas. Por muito tempo, a versão completa do livro foi considerada perdida no mundo ocidental. Apenas trechos eram conhecidos. Isso mudou no século XVIII. O explorador escocês James Bruce encontrou cópias completas na Etiópia. Elas estavam escritas em ge'ez, a língua litúrgica etíope. Essa descoberta foi revolucionária. Ela permitiu que o mundo moderno finalmente lesse a obra inteira e estudasse seus segredos. Entender esse contexto é fundamental. O livro de Enoque nasceu em um período de intensa expectativa. O povo judeu esperava um Messias. Eles se perguntavam sobre a origem do mal e o fim dos tempos. O livro reflete essas preocupações. Ele oferece respostas. Ele fala sobre justiça divina, o julgamento final e a recompensa dos justos. Os autores,
usando a figura de Enoque, criaram uma obra poderosa, uma obra que consolava e inspirava seu povo, e que continua a intrigar leitores até hoje, milênios depois de ter sido escrita. Um dos segredos mais famosos do livro de Enoque é a história dos vigilantes. Estes não eram anjos comuns. Eram um grupo de anjos enviados por Deus para vigiar a humanidade. Mas eles quebraram suas ordens sagradas. Liderados por um anjo chamado Semiasa, eles fizeram um pacto. Eles desceram à terra, no Monte Hermon. Eles tinham um desejo proibido. Eles cobiçaram as filhas dos homens. Essa decisão mudou o destino do mundo para sempre. Foi um ato de rebelião contra o próprio céu. Um ato que desencadeou uma era de escuridão e corrupção. Os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Eles não deveriam compartilhar esses segredos celestiais. Azazel, um dos líderes, ensinou a fazer espadas e escudos. Ele ensinou sobre metais e a arte da guerra. Outros anjos ensinaram sobre feitiçaria, astrologia e o uso de ervas. Eles revelaram os segredos dos céus. A humanidade aprendeu a fazer armas, a se maquiar e a buscar poder através de artes ocultas. O conhecimento que deveria ser divino se tornou uma ferramenta de corrupção. O mundo se encheu de impiedade e violência, afastando-se completamente do caminho de Deus. A união entre os anjos e as mulheres humanas gerou uma prole terrível. Seus filhos eram os Néfilim, gigantes que podiam ter até 300 côvados de altura. Eram seres de força imensa e apetite insaciável. Eles devoraram toda a produção dos homens. Quando isso não foi suficiente, eles começaram a devorar os próprios humanos. E depois, uns aos outros. Eles bebiam sangue e espalhavam o terror pela terra. O mundo se tornou um lugar de caos e carnificina. A criação de Deus estava sendo destruída por essas criaturas abomináveis, nascidas de uma união profana. Essa história expande muito o que lemos na Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis menciona brevemente os filhos de Deus e as filhas dos homens. E fala sobre os gigantes que existiam na terra. Mas o livro de Enoque dá todos os detalhes. Ele nomeia os anjos líderes. Ele lista os segredos que eles ensinaram. E descreve vividamente a destruição causada pelos gigantes. Para Enoque, essa rebelião dos vigilantes foi a principal causa do grande dilúvio. Deus precisou limpar a terra. Ele precisou lavar toda a corrupção que os anjos caídos e seus filhos espalharam pelo mundo. O livro de Enoque não se limita a histórias na terra. Grande parte do texto descreve as viagens de Enoque. Ele foi levado aos céus por anjos. Anjos como Uriel e Rafael foram seus guias. Eles o levaram através dos diferentes níveis do céu. Enoque viu coisas que nenhum mortal jamais tinha visto. Ele viajou para além das estrelas. Ele testemunhou a ordem cósmica em primeira mão. Essas jornadas são uma parte central do livro. Elas mostram Enoque como um homem escolhido por Deus. Um mensageiro entre o céu e a terra, encarregado de revelar verdades profundas. Em suas viagens, Enoque aprendeu sobre o funcionamento do universo. Os anjos lhe mostraram os segredos do sol e da lua. Ele viu os portais por onde eles saem e entram. Ele aprendeu sobre seus ciclos e seus caminhos no céu. Ele também viu os depósitos de neve e de orvalho. Ele entendeu como os ventos funcionam. Deus lhe revelou a astronomia e a meteorologia. O livro descreve um calendário solar de 364 dias. Este calendário era muito preciso para a época. Enoque registrou tudo isso. Ele se tornou um guardião do conhecimento celestial sobre o tempo e as estações. Enoque também visitou os lugares de julgamento. Ele viu onde os anjos caídos estavam aprisionados. Era um lugar terrível de fogo e escuridão. Eles esperavam pelo julgamento final. Ele também viu o lugar onde as almas dos mortos aguardavam. Havia divisões diferentes. Os justos ficavam em um lugar de luz e descanso. Os pecadores ficavam em um lugar de sofrimento. Essa visão do pós-vida influenciou muitas crenças posteriores. A ideia de lugares separados para bons e maus após a morte é detalhada aqui. Enoque foi testemunha da justiça perfeita de Deus, que se aplica tanto a anjos quanto a humanos. O clímax de suas viagens foi o encontro com o próprio Deus. Enoque foi levado ao sétimo céu. Ele viu o trono de Deus,
O trono era feito de fogo e cercado por anjos. A glória era tão intensa que ele não conseguia olhar diretamente. Ele viu o ancião de dias e o filho do homem. Essa é uma das partes mais importantes do livro. A figura do filho do homem é descrita como um ser celestial. Ele será o juiz no fim dos tempos. Muitos veem aqui uma profecia sobre o Messias. As viagens de Enoque não eram apenas turismo cósmico. Eram uma revelação profunda sobre Deus, a justiça e o futuro da humanidade. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre o grande dilúvio. Ele não foi apenas um castigo pela maldade humana em geral. Foi uma resposta direta à corrupção causada pelos vigilantes e seus filhos, os gigantes. Enoque teve uma visão. Ele viu a terra inteira se inclinando. Ele viu a destruição total se aproximando. Deus lhe explicou que a maldade havia chegado a um ponto sem retorno. A terra precisava ser purificada pela água. O dilúvio era uma cirurgia drástica, mas necessária. Era a única maneira de limpar a criação da contaminação angelical e da violência dos Nefilim. Enoque teve um papel importante antes do dilúvio. Ele tentou interceder pelos anjos caídos. Eles pediram que Enoque levasse uma petição de perdão a Deus. Enoque viajou aos céus para apresentar o pedido deles. Mas a resposta de Deus foi final. O julgamento estava selado. Não haveria perdão para os vigilantes. Sua transgressão foi grave demais. Depois disso, Deus encarregou Enoque de uma nova missão. Ele deveria avisar seu bisneto, Noé. Ele deveria dizer a Noé para construir uma arca. Ele e sua família seriam salvos para que a humanidade pudesse recomeçar. Além do dilúvio, o livro está cheio de outras profecias. Enoque fala sobre a história do mundo em 10 semanas. Cada semana representa um período de tempo. Ele descreve a história de Israel. Ele fala sobre a vinda do Messias. Ele o chama de o justo e o eleito. Ele também o chama de filho do homem. Essa figura messiânica viria para julgar o mundo. Ele destruiria os pecadores e os reis injustos, e ele estabeleceria um novo céu e uma nova terra. Os justos viveriam com ele para sempre. Essas profecias eram uma fonte de esperança para o povo judeu. A visão do julgamento final é muito poderosa no livro de Enoque. Ele descreve o dia em que todos serão julgados. Os livros serão abertos. Os anjos caídos receberão sua punição final. Os reis e os poderosos que oprimiram os justos serão derrubados. Os justos, por outro lado, serão ressuscitados. Eles receberão vestes de glória e viverão em alegria eterna. Essa imagem do julgamento e da recompensa influenciou muito o pensamento judaico e cristão. A ideia de um acerto de contas final, onde a justiça divina prevalece, é um tema central do livro. Muitas pessoas se perguntam, se o livro de Enoque é tão importante, por que ele não está na Bíblia? A resposta não é simples. Não houve uma única reunião onde alguém decidiu vamos tirar este livro. Foi um processo gradual. Aconteceu ao longo de vários séculos. Nos primeiros tempos do cristianismo, o livro de Enoque era muito respeitado. Pais da igreja como Tertuliano e Irineu o citavam. A Epístola de Judas, que está no Novo Testamento, cita diretamente uma profecia do livro de Enoque. Isso mostra que ele era conhecido e considerado valioso pelas primeiras comunidades cristãs. No entanto, o livro também gerava controvérsias. Suas histórias eram muito detalhadas e fantásticas. A narrativa sobre anjos tendo filhos com mulheres era perturbadora para alguns teólogos. Eles preferiam uma interpretação mais simbólica do mal. Além disso, a cosmologia do livro, com suas viagens celestiais e descrições do universo, parecia estranha. Conforme a igreja cristã se organizava, os líderes começaram a definir quais livros seriam considerados sagrados e inspirados por Deus. Eles procuravam textos que fossem amplamente aceitos, que tivessem origem apostólica clara e que estivessem de acordo com a doutrina central da igreja. O processo de formação do cânon bíblico levou tempo. No judaísmo, o livro de Enoque também não foi incluído na Bíblia hebraica. Os rabinos que definiram o cânon judaico por volta do século II d.C. provavelmente o consideraram muito apocalíptico. Eles também podem ter rejeitado sua ênfase na figura do Filho do Homem Celestial. No cristianismo, a decisão final foi tomada em vários concílios, como o Concílio de Laodiceia no século IV. Nesses concílios, listas de livros canônicos foram estabelecidas. O livro de Enoque foi deixado de fora da maioria dessas listas,
sendo classificado como um livro apócrifo. A principal razão para a exclusão foi teológica e prática. Os líderes queriam um conjunto de escrituras claro e consistente. O livro de Enoque, com suas visões complexas e sua origem incerta, não foi escrito por um apóstolo, não se encaixava perfeitamente. Sua popularidade diminuiu no Ocidente. Ele foi gradualmente esquecido, exceto em alguns círculos. Apenas em um lugar do mundo, ele manteve seu status sagrado. Na Etiópia, a Igreja Ortodoxa Teoarredo nunca o removeu. Para eles, o livro de Enoque sempre foi e continua sendo parte da Bíblia. A visão sobre o livro de Enoque varia muito entre as diferentes religiões e denominações. Não há um consenso único. No um extremo do espectro, temos a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo. Para eles, o livro de Enoque não é um apócrifo. Ele é parte integrante de seu cânon bíblico. Eles o consideram uma escritura sagrada e inspirada por Deus. Eles o preservaram por séculos, quando o resto do mundo o havia esquecido. Na Etiópia, o livro é lido nas igrejas, estudado por teólogos e faz parte da fé viva do povo. É a única igreja cristã no mundo que lhe concede esse status oficial. No outro extremo, a maioria das igrejas cristãs não considera o livro de Enoque como escritura canônica. Isso inclui a Igreja Católica, as igrejas protestantes e as igrejas ortodoxas orientais, exceto a etíope. Elas o classificam como um livro apócrifo ou pseudoepígrafo. Isso significa que ele é um texto antigo e de interesse histórico, mas não é considerado a palavra inspirada de Deus. Eles reconhecem sua influência no pensamento do Novo Testamento, mas eles não o usam para formar doutrina. Para essas igrejas, a Bíblia, como eles a conhecem, está completa e fechada. Dentro do judaísmo, a visão é semelhante à da maioria do cristianismo. O livro de Enoque não faz parte da Tanakh, a Bíblia hebraica. Embora tenha sido escrito por autores judeus e reflita o pensamento judaico de sua época, ele não foi aceito no cânon rabínico. Os rabinos que estabeleceram o cânon optaram por outros livros. No entanto, o livro é estudado por acadêmicos judeus. Eles o veem como uma fonte importante para entender o judaísmo do período do Segundo Templo. Ele mostra a diversidade de crenças que existiam antes do judaísmo rabínico se tornar a forma dominante. Apesar de não ser canônico para a maioria, o livro ainda fascina muitos fiéis. Em círculos carismáticos e pentecostais, por exemplo, há um grande interesse por ele. As histórias sobre anjos, demônios e batalhas espirituais ressoam com suas crenças. Muitos pastores e autores independentes escrevem e pregam sobre o livro de Enoque. Eles o usam como uma fonte suplementar para entender o mundo espiritual. Eles não o tratam como igual à Bíblia, mas o veem como um texto antigo e revelador que pode oferecer insights valiosos. Assim, a visão sobre o livro é complexa e multifacetada. Mesmo estando fora da maioria das Bíblias, a influência do livro de Enoque é surpreendentemente grande. Seu legado pode ser encontrado em muitos lugares, da religião à cultura popular. Uma de suas influências mais diretas está dentro do próprio Novo Testamento. Como já mencionado, a Epístola de Judas contém uma citação quase literal de Enoque 1:9. Outros livros, como a segunda Epístola de Pedro, também contém ideias e linguagem que parecem vir do livro de Enoque, especialmente as descrições do aprisionamento dos anjos caídos. Isso mostra que os primeiros cristãos conheciam e valorizavam essas histórias. As ideias do livro ajudaram a moldar conceitos importantes no cristianismo e no judaísmo. A demonologia, por exemplo. A ideia de que demônios são os espíritos dos gigantes mortos vem diretamente de Enoque. A angelologia também foi muito influenciada. Nomes de anjos como Uriel e Rafael se tornaram populares, em parte por causa de seu papel no livro. A escatologia, o estudo do fim dos tempos, também bebeu muito da fonte de Enoque. As visões detalhadas do julgamento final, da ressurreição dos justos e da figura messiânica do Filho do Homem deixaram uma marca duradoura na teologia ocidental. O interesse pelo livro de Enoque não é apenas acadêmico ou teológico. Ele ressurgiu com força na cultura popular. Hoje, você pode encontrar suas ideias em filmes,
séries de televisão, videogames e livros de ficção. A história dos anjos caídos, os vigilantes e seus filhos gigantes, os Nefilim, é um tema popular no gênero de fantasia e ficção científica. Autores e criadores se sentem atraídos por esse universo rico e misterioso. Eles o usam como inspiração para criar mundos complexos e personagens fascinantes. O livro se tornou uma fonte inesgotável para a imaginação moderna. Além disso, o livro atrai pessoas interessadas em teorias da conspiração e ufologia. Alguns interpretam as histórias de Enoque de uma maneira muito diferente. Eles veem os anjos como extraterrestres. Eles acreditam que as viagens celestiais de Enoque foram, na verdade, abduções alienígenas. E que o conhecimento proibido ensinado pelos vigilantes era tecnologia avançada. Essa é a teoria dos antigos astronautas. Embora não seja aceita por historiadores ou teólogos, ela mostra como o livro continua a capturar a imaginação das pessoas. Ele é um texto antigo que ainda gera novas e surpreendentes interpretações. Para finalizar nossa jornada, vamos explorar algumas curiosidades rápidas sobre o livro de Enoque, fatos que tornam sua história ainda mais interessante. Por exemplo, você sabia que existem, na verdade, 3 livros atribuídos a Enoque? O mais famoso é o primeiro livro de Enoque, ou Enoque Etíope, sobre o qual falamos. Mas também existem o segundo livro de Enoque, ou Enoque Eslavo, e o terceiro livro de Enoque, ou Enoque Hebraico. Cada um tem suas próprias histórias e visões, embora o primeiro seja o mais antigo e influente de todos. Outro fato fascinante vem da arqueologia. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em cavernas em Qumran. Entre os milhares de fragmentos de textos antigos, os arqueólogos encontraram partes do livro de Enoque. E não apenas 1 ou 2 fragmentos, mas várias cópias. Isso foi uma prova incrível. Mostrou que o livro era extremamente popular na comunidade judaica que vivia ali há 2000 anos. A descoberta confirmou a antiguidade do texto e sua importância antes da era cristã, validando muito do que os estudiosos já suspeitavam. A figura de Enoque é única na Bíblia. Apenas ele e o profeta Elias foram levados ao céu sem experimentar a morte. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Essa passagem curta e enigmática gerou séculos de especulação. O livro de Enoque é a tentativa mais completa de preencher essa lacuna. Ele tenta responder à pergunta: o que aconteceu com Enoque? Para onde ele foi e o que ele viu? O mistério em torno de sua partida da Terra é a semente de toda a sua lenda. Por fim, uma curiosidade sobre o calendário. O calendário de 364 dias descrito no livro de Enoque é muito interessante. Ele é um calendário solar, diferente do calendário lunar oficial do judaísmo da época. Um ano de 364 dias é perfeitamente divisível por 7. São exatamente 52 semanas. Isso significa que as festas e o sábado sempre cairiam no mesmo dia da semana, ano após ano. Alguns estudiosos acreditam que essa disputa sobre qual calendário era o correto, solar ou lunar, foi uma grande controvérsia religiosa na época. O livro, portanto, também é um registro de antigos debates científicos e religiosos. Se você gostou e quer saber mais sobre temas como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Você acredita no poder da oração? Você sente que precisa de mais proteção espiritual, força e direção nos momentos difíceis? Veja sobre a Tríade da Fé. 13 e-books que estão transformando vidas. Mais informações na descrição do vídeo. Até a próxima. Deus o abençoe.